صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Imam al-Bukhari ele citou no Sahih, no livro a forma que deveremos praticar a oração. Hadith Abu Huraira radiyallahu anhu, ele disse que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam entrou na mesquita e em seguida entrou um homem e praticou uma oração e em seguida cumprimentou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o profeta respondeu e disse a ele: volte e reze porque você não rezou. E o homem voltou a rezar da mesma maneira que rezou. E voltou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e o cumprimentou. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse a ele: volte e reze que você não rezou. E o homem voltou a rezar da maneira que rezou da primeira vez. E voltou a cumprimentar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois de cumprimentá-lo: volte e reze que você não rezou. Por 3 vezes que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenou que o homem voltasse a praticar a oração. E o homem disse: por Allah ou por aquele que lhe enviou com a verdade, só conheço dessa maneira, só sei praticar a oração dessa maneira, me ensine. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqui foi ensinar ao homem dizendo, quando levantar para a oração, faça o takbir. Quando você se levantar para a oração, que faça o takbir. Aqui o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está citando para nós, ensinando esse homem quais são os pilares da oração, ou alguns dos pilares da oração. O primeiro pilar que ele disse, que faça o takbir, que seria takbirat al-ihram. Quando a pessoa inicia a oração, ele fala Allahu Akbar. Essa é um dos pilares da oração. E ele disse, em seguida, ler algo que você decora do Alcorão. O Imam al-Bukhari citou esse hadith para mostrar para nós que a leitura do Alcorão na oração, seja para o imam, ou para a pessoa que está atrás do imam, ou para a pessoa que estiver orando sozinho, ele deve recitar o Alcorão sagrado. E nós citamos no hadith anterior que a Fatiha é obrigatória, é um pilar. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ele, e em seguida faça o ruku' até se concentrar no ruku'. Se concentrar, a concentração no ruku', que seria a pessoa fazer o ruku' e se tranquilizar. Nós temos, na nossa oração, temos 2 questões importantes. A primeira, a questão da tranquilidade ao fazer cada pilar. A segunda, que seria a concentração ao fazer os pilares. Então nós temos a tranquilidade e a concentração e devoção enquanto você faz os pilares. A tranquilidade seria aquilo que você faz o pilar da maneira correta, sendo quando você faz o ruku', como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para o homem aqui, e faça o ruku' até você se tranquilizar no ruku'. Tranquilizar é você fazer o ruku' e falar Subhana Rabbiyal Azim uma vez. Isso é tranquilizar. Isso é o mínimo da oração que é aceita. Agora tem a devoção, a concentração, que seria a mais do que a tranquilidade. É você fazer mais do que uma vez e você se concentrar totalmente dentro da sua oração. Qual que é a diferença entre a tranquilidade na oração e a concentração da oração? A tranquilidade na oração, a sua oração é aceita. Você não será cobrado por ela no dia do juízo final, que você não praticou. Diferente da concentração e devoção dentro da oração, que a pessoa, ele sai da oração, às vezes ele tem a recompensa pela metade, a recompensa por 1/3. Tem pessoas que saem da oração sem recompensa nenhuma, mesmo sendo aceita essa oração. Então a diferença é que a oração deve ser aceita. Essa oração que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele está ensinando esse homem, dizendo para ele, faça o ruku' até você se tranquilizar no ruku'. Então o profeta está ensinando a ele uma oração que deve para ser aceita perante Allah. Agora a concentração é ele permanecer mais tempo do que uma tasbiha dentro do ruku'. E ele disse, levante do ruku' até ficar reto. Então até ele permanecer reto e não levantar do ruku' e ir direto para
o sujud. Não, é ele permanecer um pouco, se tranquiliza ao ficar em pé e depois ele vai para o sujud. E se tranquilizar, e também ele disse fazer o sujud e se tranquilizar no sujud, e depois levantar do sujud e se tranquilizar no sujud. E ele disse, e faça isso em toda a sua oração. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenou esse homem a fazer os pilares da oração, aquilo que deve ser feito dentro da oração com tranquilidade. Esses são os pilares. Então a tranquilidade é um dos pilares da oração a ser feita com qualquer pilar, seja ele o sujud ou o ruku', ou ele sentar entre os dois sujud, ou ao levantar do ruku'. Então todos esses pilares a pessoa deve se tranquilizar para que a sua oração seja aceita. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.